grupo, uma iniciativa de impacto social que articula práticas de educação audiovisual no setor da educação propriamente dita, em escolas, né, universidades, instituições culturais, ONGs e instituições educativas em geral, tá? Nós somos um desdobramento de uma produtora de cinema. A gente nasceu como uma spin-off de uma produtora para atuar mais diretamente no setor da educação, né? Isso em 2014. E aí, de lá para cá, a gente foi ganhando uma musculatura própria e também expandindo, digamos assim, o nosso escopo de atuação, né? Então, o nosso trabalho iniciou com práticas de arte e educação nas escolas, né, ligados a uma perspectiva de introdução do cinema como arte dentro da escola, como uma perspectiva pedagógica, né, de educação através da arte cinematográfica, da prática do cineclube, né, e aí envolvendo formação de professoras, oficinas com os estudantes, criação cinematográfica dentro da escola, relação com a comunidade escolar, com o território, e com isso a produção de filmes, né, a partir de percursos criativos e pedagógicos, né, que partam de dentro da escola, né? Então foi assim que a gente começou, e com o tempo a gente foi se configurando como uma startup de impacto social, pensando mais amplamente as possibilidades da tecnologia audiovisual no campo da educação, e também se especializando mais no trabalho com formação de professores, né? Então, hoje, a gente se considera uma escola digital, uma escola de formação de professores, né, de especialização profissional na área de educação audiovisual, e que tem uma atuação não apenas ligada à arte e educação, mas à incorporação do audiovisual de uma maneira mais profunda no universo da educação, né? Então, o que a gente faz é um trabalho de desenvolvimento metodológico, né, e contextualização metodológica, em que a singularidade da linguagem audiovisual ela passa a ser incorporada como um dos recursos pedagógicos no conjunto mais amplo de possibilidades pedagógicas que o professor tem à disposição para poder promover a mediação de aprendizagens, a mobilização de experiências e, com isso, qualificar as experiências de aprendizagem dentro e fora da escola, né? Bom, além disso, a gente também trabalha com promoção de eventos na área, promoção de mostras de filmes educativos. A gente tem um trabalho bem extenso de produção de conteúdos audiovisuais escolares, infanto-juvenil, né? E tudo isso está disponível gratuitamente lá no nosso canal do YouTube, né? E nas nossas redes sociais em geral. Então, de tempos em tempos, a gente também atua com, digamos assim, o fortalecimento de uma comunidade, né, que está dispersa no país, mas atuando mais ou menos no mesmo horizonte de trabalho do que o nosso. E aí a gente, então, se integra em redes e também fomenta a formação de uma rede também, né? As redes que a gente participa atualmente é a Rede Quino, que é a rede latino-americana de educação, cinema e audiovisual, e o Núcleo de Educação Transformadora da Paraíba, que é um núcleo formado aqui na Paraíba de profissionais da educação e ligados à educação, né, com o objetivo de propor alternativas inovadoras, enfim, transformadoras para o contexto da educação. Então, com isso, a gente também se vinculou à Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação, que tem sede em Brasília e tem regionais em todo o país. E o cinema, praticamente desde que ele apareceu, ele é mobilizado no contexto educativo, né, de diversas formas, né? Acho que a diferença desse momento é que houve a popularização, né, dos dispositivos de produção de imagens e sons, né, a partir da digitalização, né, do processo de produção, né, e a disseminação em dispositivos portáteis, né. Só que, junto com isso, o que houve também é uma popularização do próprio conceito de cultura visual, né? E de como esses modos contemporâneos de comunicação via redes sociais, né? Em que todos nós somos consumidores, produtores e transmissores, né? Retransmissores de imagens e sons, né? Isso configura um processo bem singular,
de subjetivação, né, das crianças, dos adolescentes e dos adultos também, né? Então, esse contexto atual, ele fez com que o audiovisual ele passasse a ser um objeto de reflexão e cuidado por parte dos educadores, né? Então, para além digamos assim, de uma possibilidade tecnológica de inovação do processo de educação, que está colocado também, o que está em jogo é muito mais profundo nesse momento, né? Então, além de fazer parte da nossa vida cotidiana e interferir digamos assim, e provocar um impacto muito forte no processo de subjetivação das crianças e adolescentes, né? A linguagem audiovisual e as dinâmicas próprias, né, da linguagem audiovisual, as dinâmicas de comunicação, elas, de algum modo, precisam ser incorporadas pelos próprios professores, né, nas suas práticas educativas, né? Então, é nesse contexto que a gente está hoje discutindo, né, as possibilidades pedagógicas do cinema e do audiovisual dentro da escola, né? Então, a priori, a gente pode pensar, né, nessa dimensão técnica e tecnológica, mas antes disso, a gente pode pensar qual é a singularidade da linguagem audiovisual, o que ela tem que enriquece o processo educativo, sabe? A gente parte da ideia de que o audiovisual, ele intensifica os encontros, ele contribui para promover encontros, né? É o encontro do estudante consigo mesmo, o encontro do estudante com os outros, né? Do estudante com a sua comunidade escolar, com o seu território, com a natureza, com os saberes diversos que podem partir de dentro da escola ou podem ser encontrados fora da escola, na interação com os mais velhos, por exemplo, né? Então, são essas possibilidades de encontro que ocorrem de modo, muitas vezes, transversal, né? Esse potencial transversal que a linguagem do cinema tem, a linguagem do audiovisual tem, que faz com que a incorporação dela nos processos educativos seja muito potente, né? E aí, obviamente, que é necessário um cuidado pedagógico para que, de fato, essa potência possa se revelar e ser mobilizada de uma maneira interessante dentro da escola, para que não descaracterize, né, necessariamente o processo educativo, né, e sim potencialize, né? Então, a gente parte de práticas tanto de ver, né, o audiovisual, não é só o cinema, né, mas, enfim, ver filmes e outros formatos audiovisual dentro da escola e fazer, né, o ver e o fazer, né, sempre cuidando para que o processo seja coletivo, colaborativo, né, e que possa potencializar as práticas de ensino-aprendizagem, né. Então, com isso, o que a gente consegue, né, mobilizar dentro da escola? A gente pode tanto fortalecer as práticas disciplinares de um desenvolvimento da assimilação de um conteúdo qualquer ou o desenvolvimento de alguma habilidade, né, alguma habilidade cognitiva, socioemocional, né, o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, o fortalecimento de valores éticos, do exercício da cidadania, né, através, por exemplo, de rodas de conversa sobre filmes, né, a partir do Cineclube a gente também democratiza o acesso a diferentes sensibilidades, né, estéticas de vida, modos de encarar e viver no mundo. Então, os filmes possibilitam tudo isso para a gente, né? Então, isso faz com que, digamos assim, a gente amplie o repertório sensível e cultural dos estudantes, né? E estimule uma relação mais respeitosa e criativa com as diferenças, né? Então, para além disso, é possível a gente pensar mais diretamente o audiovisual nas práticas de ensino-aprendizagem, né? Na medida em que essa câmera portátil ou o celular, né, quando ela vai para a mão da criança, né, ela possibilita um processo de engajamento na realidade, a mobilização de experiências, né, a investigação do território, a articulação dos saberes, né, a construção de conhecimento de forma colaborativa, né, a vivência de experiências, né, tanto do ponto de vista individual quanto coletiva, né, e com isso a produção de narrativas, né,
a comunicação, a construção de ponto de vista, a comunicação de percepções sobre a realidade. De outro lado, existe a potência inerente das práticas de arte e educação, que é o fazer cinema propriamente dito, a criação cinematográfica, né? E aí para as escolas que se abrem essa possibilidade, né, aí também isso é super interessante, na medida em que a gente faz um trabalho mais ligado ao desenvolvimento da criatividade, né, a uma certa flexibilização daquelas regras, muitas vezes rígidas, que configuram, né, o ambiente escolar, e com isso os estudantes, de algum modo, eles atravessam os muros da escola e vivem na realidade social em que a escola está inserida, vivem experiências criativas que os colocam diante da realidade e possibilita a construção de novos olhares e novas sensibilidades, né? Nesse momento da pandemia, essa discussão, em especial, né, da contribuição do audiovisual na educação de uma forma mais ampla, ela foi muito facilitada, digamos assim, né? Porque a linguagem audiovisual passou a ser central, né, na própria possibilidade, né, da prática educativa existir, né, no seu formato remoto, né? No entanto, num primeiro momento, ela foi, e até hoje, em muitos contextos, ela foi apropriada, como se fosse uma transposição, né, das práticas educativas tradicionais para esse universo remoto, para esse ambiente da tela e tudo mais, né? E a gente tem já estudos e fizemos também pesquisa diretamente com os nossos parceiros. A gente sabe que isso, em alguns casos, funcionou, mas em muitos casos tem tido problemas, né, em relação ao engajamento dos estudantes e tudo mais, né? Então, a apropriação, né, da singularidade da linguagem audiovisual enquanto um dispositivo que potencializa as práticas de aprendizagem é fundamental nesse momento, né? E aí a gente consegue perceber com mais clareza como que essa incorporação ela pode facilitar o processo educativo de maneira ampla, né? E, consequentemente, a profissionalização das crianças, obviamente. Que lá na frente vão ter que usar Instagram, enfim, as redes sociais, em qualquer profissão que eles tenham, né? Então, o audiovisual, ele se popularizou, né? Tá para além da produção cinematográfica, né? Ou publicitária. Eu acho que o que é central no desenvolvimento profissional de qualquer pessoa, e sobretudo quem está entrando agora no mercado, eu acho que é o benefício para o maior número de seres, sabe? Eu acho que, para mim, o valor central é esse, o propósito central é esse. E aí, nesse sentido, eu chamo a atenção para buscar observar aquilo que está nascendo, sabe? As novas tecnologias e as dinâmicas sociais e profissionais que elas estão permitindo se desenvolver, elas estão fazendo nascer uma série de redes, novas economias, novas moedas, né? Possibilidades infinitas de articulação intersetoriais, né? Então, tudo isso leva a uma ampliação das possibilidades profissionais, de modo que hoje tem muita coisa que ainda não nasceu e a gente, de algum modo, está se preparando para aquilo que ainda vai chegar, né? Como é que a gente se prepara para isso? Acompanhando o que está acontecendo, né? E percebendo, de algum modo, tentando se vincular às oportunidades existentes, né? Como que eu consigo canalizar, né? Oferecer, enfim, as minhas habilidades, ou desenvolver habilidades, ou desenvolver as minhas vocações para contribuir para o propósito que aquela iniciativa está oferecendo para o mundo, ou está querendo desenvolver no mundo. Por outro lado, existem também armadilhas, né? Que eu acho que é importante olhar para isso. A gente vive num ambiente extremamente polarizado. Essa polarização, nesse momento em especial, ela está levando a um desmonte do setor audiovisual. Não é o desmonte, talvez, daquele, digamos assim, dos grandes players do mercado, né? Mas a gente percebe que está havendo um desmonte daquela camada intermediária, digamos assim, né? Daquelas oportunidades que permitem com que as pessoas que estão chegando, né, ou mesmo muitos profissionais que
ainda não conseguiram ganhar musculatura no mercado, percam suas capacidades de desenvolvimento profissional, né? Isso é extremamente problemático e perigoso. As novas oportunidades estão aí, não é necessário se vincular apenas ao mercado do audiovisual, né? O audiovisual está disseminado na sociedade, a gente pode usar a criatividade para se inserir de diversas maneiras. O maior potencial que a gente tem nesse momento é o fato de que a popularização do acesso aos dispositivos e processos de produção de imagens e sons estão possibilitando a multiplicação de vozes e narrativas, né? A publicização de sensibilidades outras, de outras visões de mundo e, consequentemente, de outras possibilidades de ações no mundo. Eu acho que isso é o que a gente tem de mais rico nesse momento. A gente essa complexidade que a gente vive, ela vai ser resolvida na medida em que a diversidade, né, a inteligência coletiva, digamos assim, contribuir para a criação de soluções, né, e encaminhamentos para a resolução dos principais problemas da sociedade e do planeta, né. Então, acho que isso é muito importante a gente levar em consideração, e também aquela coisa do radar, né? Ficar atento ao que está acontecendo e fortalecer, né? De outro lado, eu falei na pergunta anterior sobre o desmonte do setor. Por outro lado, eu acredito muito na resiliência do nosso setor, do setor do audiovisual. A gente está passando por um momento de turbulência, de tempestade, mas isso não é a primeira vez que acontece, né? E então, e outra, né? Outras vezes em que aconteceu, o setor não era tão estruturado quanto está, né? Ou quanto estava há poucos anos atrás. Então, isso amplia a possibilidade de resiliência, né? Na medida em que essa turbulência política, ideológica, econômica passar, é bem provável que a gente tenha mais capacidade de se reerguer com mais agilidade, né? Então, isso, por uma perspectiva de médio prazo, eu acho que me dá, pelo menos, uma esperança, né? De que a gente, enfim, só está passando por uma fase difícil, né? Acho também que, pelos motivos que eu já falei anteriormente, né? A gente também tem um cenário de ampliação das possibilidades de articulação com outras iniciativas da sociedade civil, né? Iniciativas de cooperação, né? Iniciativas colaborativas, né? Compartilhadas, a economia compartilhada, enfim. Então, assim, essas iniciativas que estão ligadas ao desenvolvimento tecnológico também, né? A possibilidade de novas dinâmicas de interação, né? Elas podem fazer com que ampliem essa resiliência, né? Estimulem essa retomada, digamos assim, e multipliquem, qualifiquem as novas possibilidades que podem surgir, né? De inserção do audiovisual nas suas diversas formas de atuação na sociedade, né? E, bom, e com isso, obviamente, legitimar a atuação profissional, né? No campo da educação, que é o nosso campo de atuação mais direto, a gente tem, por exemplo, hoje em dia, um curso de licenciatura em audiovisual, que é na UF, né? Na Universidade Federal Fluminense. Então, quer dizer, já é uma primeira iniciativa de legitimação desse profissional, né? O educador audiovisual. E que provavelmente, no médio prazo, isso vai acabar sendo popularizado em outras universidades, e com isso a gente vai, digamos assim, criando condições para a estruturação de um plano de carreira, efetivamente, desse profissional, né? Então, essa legitimação do profissional do audiovisual em outras áreas, para além do mercado tradicional e do mercado publicitário, enfim, isso é muito importante também. E isso ele pode ser muito acelerado na medida em que as redes atuam em conjunto,